Escondido tu estás no verde das florestas, das aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na fonte que corre ligeiro cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, das aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na fonte que corre ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Então é isso, gente. Temos que agradecer, não é só a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui nesta noite, reunidos nesta casa de oração. Vamos pedir a todos para desligar o celular agora, né? Botar no silencioso. Não desperdiçar este momento abençoado que a espiritualidade nos concede, que se nós ficamos no celular, nós estamos lá no mundo de fora. E nós precisamos estar presentes aqui e agora, para recebermos as benesses que o plano espiritual derrama sobre nós. Então, gente, agora eu vou cantar uma música muito, muito linda, que o Lucas conhece muito bem. Luca, né? Lucas é meu neto, é por isso que eu falo Lucas. A prece é um poema da Alta de Souza, que foi publicado naquele primeiro livro do Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. E o que eu acho mais lindo na mensagem que ela traz é a consolação que ela nos dá quando ela fala assim, que as nossas preces mais singelas, elas são ouvidas no espaço ilimitado. Que Deus, então, Ele não deixa de nos ouvir. Então ela fala, quando a gente fica querendo a resposta, a gente reza, ora, e mas Deus não me responde, o que Deus quer me mostrar, tal. Então ela fala, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Então olha que coisa linda, né? Então é para nós olharmos para dentro de nós mesmos. E quando ela encerra a parte final, que ela fala assim, ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É muito linda, né? Tá, acho que sim. Tá. Então nós vamos cantar elevando os nossos pensamentos. Logo depois nós faremos a prece e passaremos então para o nosso querido irmão Miguel, para que ele possa fazer para nós a reflexão no capítulo 17º do Evangelho, é o capítulo Sede Perfeitos, e ele vai abordar para nós o item 3, falando sobre o homem de bem. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas,
fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Então, meus irmãos, é assim que nós devemos caminhar, sabendo que nossas preces são ouvidas, que nenhuma prece se perde, e que possamos então conversar com Deus, nosso Pai, amoroso, misericordioso, falando para Ele das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, dos desafios que muitas vezes nós achamos que não vamos dar conta, e pedindo a Ele a proteção e a força. E Ele com certeza vai nos amparando, vai nos sustentando, nos mostrando caminhos, vai colocando em nossas vidas os anjos, né, que são os amigos, que a gente encontra pela nossa vida afora, pessoas que nos ajudam a carregar este fardo, muitas vezes tão pesado. Mas quando encontramos alguém no caminho que compactua conosco, né, do propósito de seguirmos confiantes na misericórdia do Pai, na sua justiça, sabendo que não ocorre nada por acaso, ou nós estamos enfrentando uma situação que devemos recebê-la como uma bênção, ou estamos enfrentando uma situação que devemos compreendê-la como uma lição. Então, todos são frutos, né, do que nós tivermos plantado. Então, se nós fizermos o bem, vamos colher o bem. Se nós agirmos equivocadamente, vamos também colher frutos não muito agradáveis. Então, nós queremos, neste momento, pode apagar a luz, a branca. Vamos, neste momento, então, elevando os nossos pensamentos a Deus, rogando a espiritualidade amiga aos benfeitores que coordenam os trabalhos desta casa, deste abençoado ponto de luz, que possa nos dar a permissão para iniciarmos o trabalho da noite e que cada irmão aqui presente nos dois planos da vida, cada família aqui representada, possa neste momento receber com glórias, receber com profunda alegria e gratidão estas luzes, este bálsamo que vem aliviando as nossas dores do corpo ou da alma. Pedimos, Senhor, que faça de cada um de nós potes vazios, prontos para receber a luz do Teu Evangelho. Encha-nos, Senhor, com a Tua água viva, esta água cristalina que sacia a sede, que acalma o nosso coração e que nos fortalece. Que as palavras do Teu Evangelho, Senhor, possam calar fundo em nosso coração, aliviando, consolando a nossa alma muitas vezes tão dorida, mas nos dando a certeza de que estás sempre a nos assistir e que jamais, como disse Jesus, sendo Ele o bom pastor, jamais nenhuma de suas ovelhas se perderá. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando e iluminando nosso irmão Miguel, para que ele possa trazer para nós essas palavras de luz que caem no nosso coração, nos auxiliando para voltarmos para os nossos lares muito melhores do que aqui chegamos. Obrigada, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos cantar uma música. Mas tinha que ser Lucas, né? Tem o Lucas ali, tem o Lucas, meu neto, e nós vamos hoje abrirmos esta reflexão dando o exemplo, através desta música, da história de um homem, de um santo, vamos dizer assim, né? Se fôssemos da igreja, chamaríamos de santo, mas sabemos se tratar de um espírito de luz. Então, Lucas, o médico de homens e de almas. Se nós observarmos a sua pequena biografia que foi relatada aqui nesta música, nós vamos ter a receita de como deve
viver, como deve proceder o verdadeiro homem de bem. Para darmos abertura, então, às reflexões do nosso irmão. Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção, e mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura dos necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão, com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. Por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. E em cada canto onde se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu divino exemplo é missão do porvir, pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço, vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é um plasma cristalino de alma tão pura. É o permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. Muito bem, com você, meu amigo. Muito obrigado, querida Abelha. Amém. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos orientando, nos acalentando, dando a todos nós a possibilidade de fazermos essa reflexão sobre o capítulo 17, o tópico 3, mas a gente não pode deixar de dizer alguma coisa sobre essa sede perfeitos, porque o homem de bem nós iremos abordar, mas nós iremos sucintamente passar muito rápido, porque o grande questionamento que nós fazemos, na maioria das vezes, é essa situação da perfeição. A perfeição que Jesus nos propõe não é aquela perfeição máxima de Deus. E é por isso que Jesus é o guia e modelo. Nós devemos seguir o exemplo dele para melhorarmos. Então, para nós sermos perfeitos, nós precisamos de um exemplo, de um guia, aquele que nos orienta. Pois ninguém vai seguir para um país, para um local, para uma região, fazendo um turismo e não confie cegamente no seu guia. Então, Jesus é modelo e é o guia. Neste capítulo, portanto, nós observamos aqui que ele nos chama a atenção. O cristão de bem, ou o homem de bem, o espírita de bem.
ou cristão, ou espírita, são sinônimos aí, são as mesmas colocações. Muito bem. Então Jesus, ele passa, além do exemplo, ele passa algumas regrinhas básicas e Kardec consegue compilar isso com muita clareza, com muita sabedoria e muita simplicidade, para que tenhamos a condição de seguir isso dentro da doutrina espírita, dando a nós um norte, dando a nós uma luz. E essa luz sendo direcionada para onde nós queremos e devemos caminhar. O homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica o bem. Ele deve ter no seu interior a flama aquecida do amor, da caridade, da benevolência, da indulgência. São esses exemplos que vêm trazendo isso, que vêm sendo colocados dentro do Evangelho. A nossa melhoria moral, a nossa relação do dia a dia com os nossos irmãos, com aqueles que estão no caminho junto conosco. E é o que nós também gostaríamos de estar recebendo. O que eu quero receber de um homem de bem? O que eu quero seguir? Então, o Cristo sempre nos orienta nesse sentido, porque as pessoas mais simples são aqueles que vão representar com muita identificação, com muita identidade, com muita clareza o próprio Cristo. Nos atos simples, nos atos singelos, é que nós vamos melhorando a nossa condição moral, a nossa condição espiritual. Então, sede perfeitos, ou ser o homem de bem, a gente não pode deixar de estar olhando para isso, porque nós precisamos aprender a fazer as coisas bem feitas, seja um pequeno gesto. Nós precisamos de vontade, e muita vontade para realizarmos essa caminhada. Não fazermos nada mais ou menos. Então, nos tópicos, como sugestão, nós temos 20 colocações praticamente que Kardec vem ilustrando para nós. Nós vamos tentar falar algumas. Se der, a gente fala todas. Se não der, a gente para um daqui. Mas eu recomendo que a gente tenha isso como uma bula de remédio espiritual, uma bula de remédio moral, para que a gente lembre-se de nunca se esquecer de lembrar que nós podemos seguir esse exemplo que está aqui e mais. Então, quais são as características ou a característica que eu desenvolvo firmemente em mim, que eu estou fazendo mudanças, o que eu tenho melhorado, o que eu fazia ontem e que eu já não quero repetir hoje. E eu vou me esforçar para isso. E dentro dessa orientação, eu me torno melhor. Eu me esforço para fazer o melhor. Eu me torno o melhor de mim mesmo a todo instante. Essa é uma proposta. Muito bem. Diz assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, e aí a gente não pode deixar, que são princípios básicos, lei da justiça, lei de amor e caridade. Nós não podemos fugir disso. Nós precisamos praticar lei de justiça e nós não podemos esquecer. Existe sim injustiça, mas não tem ninguém injustiçado aqui não. Nós somos merecedores sim da situação que nós estamos passando. Nós somos sim o que nós praticamos ontem. Muito bem. Lei de amor, é o remédio que nós precisamos no nosso dia a dia. Essa caridade também que nós precisamos no nosso dia a dia. Então nós não podemos deixar que isso se perca. Essa é uma proposta que nós precisamos fazer na maior pureza
das nossas intenções. Então nós precisamos fazer a interrogação à nossa consciência. Como eu estou atuando no meu dia a dia? Que proposta eu tenho plantado em mim para que eu possa realmente começar essa caminhada, essa jornada, né? Eu tenho sido útil? Alguém tem o que se queixar de mim quando eu chego no final do meu dia? E se eu tiver essa oportunidade, então, como eu posso proceder? Se eu tivesse outra oportunidade no meu próximo instante, eu posso ressignificar, eu posso criar de forma diferente? E se eu posso? E se a resposta então é sim, eu preciso de vontade e ir à procura dessa remodelação, dessa reconstrução, de apaziguar uma situação que de repente eu não consegui fazer. O segundo tópico, e que ele fala do homem de bem, é: tem fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça. Existe sim a justiça de Deus. Então nós não somos, injustiçados. Existe uma justiça que baliza o que nós precisamos. Não há aí uma condenação. Nós vamos em busca de corrigir. E nós precisamos, na verdade, fazer essa autoavaliação. Quem cometeu esse deslize fui eu. E que Deus está me dando uma outra oportunidade para eu corrigir. Que seja o próximo instante o mais rápido possível, para que eu não faça acúmulos de iniquidades, de coisas que me prejudiquem no dia da manhã. Que eu tenha condição de fazer a minha criação rápida, que eu desenvolva o meu potencial criativo no campo moral, no campo espiritual, para que as coisas funcionem melhor para mim. E a gente não pode esquecer que existe essa sabedoria de Deus por tudo isso. E que nada acontece sem a permissão de Deus. O homem de bem precisa ter essa visão. Vai acontecer porque eu preciso ajustar as minhas contas. Vai acontecer porque eu realmente deslizei em algum momento. Muito bem. Kardec ainda nos lembra, então, que o homem de bem é aquele que tem uma visão no futuro. Essa visão no futuro é que existe uma vida melhor do que essa. Nós precisamos, então, fazer essa compreensão, essa releitura. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo fazer os acertos. Existe uma vida no futuro? Existe. Mas eu preciso praticá-la no momento presente, aqui e agora. Porque é aqui que toda a espiritualidade está trabalhando. O futuro é para onde nós iremos, com a nossa bagagem, a nossa experiência que nós desenvolvemos nas relações que nós estabelecemos com o nosso próximo e conosco. Então, o homem de bem desenvolve essas qualidades para que ele possa ter o campo da ação, para que ele possa ter onde praticar. Ele precisa desenvolver esse entendimento. Não é mais aquela situação, o que queres que eu faça, mas como fazer. É o que nós já temos trazido aqui várias vezes nos nossos estudos. Nós já passamos daquela pergunta, porque aquela pergunta foi para Paulo. Paulo era conhecedor e tinha tanto conhecimento que é o maior divulgador do cristianismo. Nós já podemos, com toda a experiência, com todos os livros, com tudo que tem da doutrina espírita, nós já podemos começar a fazer urgentemente no momento presente. Esses bens espirituais nós podemos adquirir aqui, no nosso dia a dia, exercitando. Nós temos um campo fértil para praticar a doutrina, praticar
o que o Cristo nos ensinou. No quarto ponto, ele fala assim: o homem de bem é aquele que sabe das vicissitudes, das dificuldades, das dores, e que essas dores e decepções são importantes para o crescimento. É uma forma que ele tem de passar pelas provas, é uma forma que tem de resgatar, não é um castigo. Eu só estou recebendo numa dosagem menor o que eu preciso, porque não estudei. Se eu estudo dentro do processo, se eu estudo essa evolução, se eu pratico essa evolução, essas dores vão ficando petitinhas, pequenas, e nós vamos conseguir sair com alguns arranhões, mas necessário. A dor necessária, sofrimento opcional. Então, o homem de futuro, ele vai aceitar isso aí sem murmurar. Ele para de reclamar, ele deixa, porque ele está entendendo. E muito mais do que entender, ele tem a oportunidade de fazer o processo da compreensão. Ele consegue colocar-se no lugar do outro. Ele consegue transmutar, ele consegue ir para lá, imaginar por que é que isso está acontecendo com o outro e muitas vezes com ele mesmo. Então isso ameniza, isso ajuda. Mas nós vamos ouvir música, né? Vamos cantar um pouquinho, né? Até porque essa música que nós vamos cantar, ela nos dá tanta força na nossa caminhada, porque certa vez eu ouvi numa palestra o expositor dizendo o seguinte: se nós tivermos a certeza, né, da imortalidade da alma e a fé em Deus, nós enfrentaremos todas as dificuldades que forem colocadas no nosso caminho. Porque na certeza de que a vida continua, de que o espírito não morre, de que não existe a morte e de que Deus está a cuidar de todos nós nunca vamos perder a nossa esperança. Então a fé em Deus, ela nos dá um motivo a mais para caminharmos, para levantarmos, sacudir a poeira e dar a volta por cima, naquele momento que a gente fica achando que estando lá no fundo do poço tem um porão que vai nos sugar. Não é assim. O fundo do poço, quando nós estamos ali na dificuldade de enfrentarmos o sofrimento, é onde nós temos que bater o pé e voltar a subir. E Miguel vai nos trazer estas reflexões quando vem falando sobre como procede o homem de bem diante dessas adversidades. Então a música que eu vou cantar é da Flávia Venceslau, uma cantora paraibana, que eu acho muito, muito, muito lindo, um trabalho maravilhoso que ela desenvolve. Canção da Esperança. A esperança desce a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção divina que nos acolhe pra dizer que o amor jamais deixou você. Oh, esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa para morar. Nos meus sentidos quero ter os teus
teus conselhos, na tua voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer, ao me acalmar, que o amor jamais me deixará. E nasce leve devagar em uma canção divina que nos acolhe pra dizer que o amor jamais deixou você. Fiquemos com a esperança, nossa melhor companheira. Muito bem, o amor jamais vai nos deixar, o Cristo jamais vai nos deixar, por conta que é o amor em exemplo, é o amor modelo que nós devemos seguir. Kardec então nos lembra que o homem de bem é aquele que é possuído pelo sentimento da caridade. E para fazer caridade nós precisamos de amor. Nós precisamos desenvolver o amor. Caridade e amor ao próximo faz bem ao homem de bem. Faz bem àquele que pratica o bem. E ele sabe que ele não faz, querendo receber alguma coisa. Ele faz o bem pelo bem. Ele não espera recompensa. Ele paga o mal com o bem. As críticas e as pedras ele deixa ao longo do caminho, pois sabe para onde ele vai, qual é o seu objetivo. Então não fica perdendo tempo, não fica murmurando com as pequenas ranhuras, com as feridas, porque muito mais do que o sacrifício é o compromisso que ele tem com a vida futura. É o compromisso que ele tem em fazer o bem aqui no momento presente. Kardec vem nos lembrando então, mais uma vez, que o homem de bem é aquele que tem satisfação em fazer os benefícios. Por mais que as críticas surjam ao longo do caminho, ele continua distribuindo serviços. Ele tem prazer em servir, ele quer prestar. As Venturas então o promove o tempo inteiro, porque ele não tem tempo para perder com lamúrias. Ele vive no bem. É aquele que quer viver, não tem tempo para reclamar. Ele fica muito mais ocupado em poder enxugar lágrimas do que a tê-las um ombro para ser enxugada, as dele. Pois ele não tem tempo para reclamar. Ele encontra-se a todo momento ocupado-se com aquilo que é sua meta. Tem preocupação muito mais com o interesse dos outros, em fazer, em ajudar, em ser benevolente o tempo inteiro, em praticar a indulgência. Não tem tempo para críticas,
não se perde no egoísmo, não deixa o orgulho dele falar mais alto, não está preocupado com promoção. Não tem tempo para isso. Não há espaço no homem de bem para esse tipo de predicados. Não. Ficar satisfeito porque alguém está elogiando, ele passa e vai. Ele esquece, ele não ouve isso. Ele sabe de onde está chegando essa força, essa disposição que ele está recebendo. A parte nossa é a parte do trabalho. A parte do mérito, nós sabemos de quem realmente deve ser depositado. Pois nós ainda estamos na condição somente de ir burilando essa pedra bruta que nós carregamos. O homem de bem, ele é bom. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, crenças. Às vezes nós observamos, quando nós escutamos momentos em que a nação atende irmãos de outros países aqui, aí a gente fica pensando, vê algumas pessoas dizendo, estão tirando isso ou tirando aquilo de nós. Nós não deveríamos estar dando oportunidade aos nossos irmãos venezuelanos? Será? Será que não? Será que eu consigo me colocar no lugar do venezuelano e quero atravessar a fronteira e o povo brasileiro vai me receber ou não? Será que eu tivesse na divisa e não queria receber ou impedir de que esse povo entrasse? Nós tivemos a oportunidade de sentir recentemente na pandemia, ônibus voltando, não podendo chegar a Belo Horizonte. Como é que é isso, hein? Em nome de quê, hein? Em nome de um bem que ele é programado às vezes para um interesse particular? O homem de bem passa por cima dessa situação. Ele respeita os outros. Todas as convicções sinceras e não lança as maldições aos que não pensam como ele. E a maior dificuldade do homem que não consegue fazer essa visão é muitas vezes ele ter de voltar e ver que ele estava errado. E às vezes nós temos essa dificuldade. Vamos esperar a situação dar uma esquecida. Vamos esperar que as pessoas esqueçam do mal que eu estou fazendo, porque dizem assim, o brasileiro, sobretudo, tem memória curta. Daqui a pouquinho ele vai esquecer. Mas, infelizmente, hoje, nós estamos sendo cobrados o tempo inteiro, porque nós estamos conectados numa rede social e quando nós pisamos na bola, isso também parece. A rede social hoje é o local onde todos estão tão expostos que vamos ver o que você está falando e se é realmente o que você está praticando. Às vezes fazem um pequeno gesto e acham que com aquele gesto salvou-se tudo e expõe para todo mundo. Não é esse o papel do homem de bem, ele é tranquilo, ele é sereno, ele faz atividade sem mostrar que está fazendo. Ele é contagiante. As pessoas que estão próximo, quando a gente consegue desenvolver essa característica de ser uma pessoa com essa moral ilibada, com esse contágio, todo mundo quer ficar próximo, todo mundo quer ficar ali. E a condição é, não precisa divulgar nada. E a gente vai vendo, o mundo só é tão bom desse jeito, porque existem muitas pessoas de bem, que fazem o bem, que estão em oração, que estão praticando. A minoria faz muito barulho.
As pessoas de bem é que conduz uma nação, é que conduz um trabalho, está ali fazendo, estão dando resultado. E a gente pode observar que tem muito, é barulhento, muita gente fazendo muita confusão, muito barulho, e não resulta em nada. As pessoas de bem vão passando. As pessoas de bem vão resolvendo. O homem de bem olha para o outro homem de bem e fala: você, parceiro. Consegue identificar rápido quando não é, porque foge do princípio, daquela lei do princípio, da caridade, da justiça, do amor e caridade. No instantinho, a pessoa que não tem o hábito, que isso não é um caractere dele, não é do seu caráter, somente da sua personalidade, que é algo que você veste agora e dali um pouquinho você troca, no instantinho as pessoas identificam. A característica do homem de bem está marcada. Ele identifica com aquilo. Balançam, criticam, falam e acontece, mas ele está ali, firme. Ele tem o objetivo do bem. O objetivo do bem, então, faz nós nos mantermos para onde a luz está direcionada. Para lá que nós vamos. Respeita os outros, respeita todas as convicções, né, sinceras. Isso é importante. Nós vivemos hoje situações dessa maneira em que as pessoas não estão respeitando as posições contrárias. O homem de bem, diz Kardec aqui, em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia, portanto o amor. Se você consegue começar a praticar a caridade, você vai gostando, isso é contagiante. Você começa um pouquinho, vou fazer isso. Aí você percebe o sorriso, percebe o olhar, percebe um muito obrigado, um gesto gostoso. Ah, isso é bom. Isso muda dentro da gente. O homem de bem não tem ódio nem rancor. Não tem desejo de vingança. Como que eu estou lidando com algumas emoções que são tão primitivas? De raiva, de ódio. Eu tenho medo de fazer as coisas, por isso eu fico com raiva. Nós percebemos nesse momento que passamos o quanto que as pessoas perderam um pouco a referência, porque é fácil tirar a liberdade das pessoas. Nós estamos passando por isso. Sim, tem uma proposta por trás. Existe também muitas situações que cada hora parece que vai caindo um pouco. E as pessoas estão começando a se enraivecer, a irar, a ficar irritadas. E isso vai ter um custo social muito alto, nós sabemos disso. Precisamos aprender, treinar dentro do nosso interior. O que eu quero para mim? Será que eu vou ficar feito uma manada seguindo todo mundo? Ou eu consigo parar um momento, fazer as minhas reflexões, verificar a minha convicção? Eu estou adoecendo? É possível. Por que não? Quais são os valores que eu estou carregando que me direciona para esse homem de bem? Eu estou sendo indulgente com as fraquezas alheias? Eu preciso praticar a indulgência porque eu sei também que eu preciso da indulgência. O que eu quero muitas das vezes é que alguém não me julgue ao pé da letra, por isso também devo fazer assim. Eu devo entender que aquele momento, neste momento, agora, que aqueles que estão passando por dificuldades e que não conseguem entender, eu não tenho de repeli-las com uma posição, porque eu tenho muita clareza sobre o que está acontecendo. E às vezes eu massacro
através do meu conhecimento, que não é esclarecedor. Mas enquanto esclarece o que não esclarece, eu vou ouvir e convidar a Bíblia para tocar. E aí eu vou cantar uma música que ela pegando aquela prece de Francisco de Assis, né? Do irmão Sol, irmã Lua. E ela fala exatamente sobre esse sentimento que deve estar predominantemente no coração do homem de bem. Um coração com sentimentos nobres, né, São Serafim? Com sentimentos puros de amor, de gratidão, de perdão. Então essa música é lindíssima, ela fala assim: doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinha, sou uma parte dessa imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Imenso dom do teu amor sem fim. Imenso dom do teu amor sem fim. E este imenso dom desse amor sem fim, que é esse amor do Cristo, que nos dá essa condição e a certeza que nós podemos sempre ser indulgentes, pois iremos receber também a indulgência daqueles que têm a mesma sensibilidade. O homem de bem, portanto, ele estuda o tempo inteiro as suas próprias imperfeições e sabe que é possuidor de defeitos que merecem ser corrigidos o tempo inteiro perante o seu irmão, perante a sociedade ou o grupo onde ele está. O homem de bem, ele fala e vai procurar sempre falar mais acertado, por conta que ele respeita o espaço do outro. Não tenta fazer valer o seu espírito, às vezes, de liderança, porque a liderança é algo que está dentro. É aquele que consegue fazer com que as pessoas o sigam. As pessoas têm uma liderança que vai aperfeiçoando, porque respeita. Muito bem. Ele não tenta, às vezes, ficar valer os seus talentos, ele desenvolve os seus talentos. Ele não impõe nada ao outro. Ele trabalha, ele faz. Reconhece as suas limitações. Ajuda o outro no momento que o outro está precisando. Consegue sair dele e ir em direção ao outro. Isso é trabalhar a compaixão, isso é trabalhar o seu perdão. Eu não tenho. Ele faz melhor do que eu. Deixa eu ajudar. O homem de bem, portanto, ele não se envaidece, nem com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo pode lhe ser tirado rapidamente. Basta uma pequena escorregada e às vezes nós perdemos
e precisamos começar novamente. Exatamente daquele degrau que estamos fazendo força para sair dali. Não abusa dos seus bens, né? O homem de bem é aquele que trabalha e valoriza o seu trabalho. Ele não abusa daquilo que ele consegue. Ele consegue compartilhar. Ele é usufrutuário. Ele consegue fazer as leituras certas no momento certo para direcionar o recurso do seu suor, do seu trabalho, seja ele intelectual, seja ele material, seja ele espiritual. Esse homem de bem tem satisfação em atender o seu lado espiritual e não as suas paixões vis. Quando nós paramos para meditar sobre isso, pensar como é que está, como é que eu estou nas minhas relações sociais, como eu estou me enquadrando. De 1 a 10, se eu pudesse fazer essa avaliação, e eu posso fazer isso diariamente, não me perder. Eu posso fazer uma avaliação todos os dias. Como foi o meu dia? Nós precisamos treinar isso. Talvez o dia às vezes fica muito longo. E nós queremos amanhã. Tudo bem, eu posso fazer amanhã. Mas se eu puder fazer correções instantaneamente, eu evito o desgaste maior. Quantas vezes nós mesmos dormimos com uma situação desagradável e precisamos esperar, parece que a noite não acaba. Nem fazendo todas as preces. E muitas das vezes eu não consigo fazer o processo do auto-perdão. Eu não consigo ser compassivo comigo. Eu não consigo praticar compaixão comigo mesmo. Eu preciso do outro, mas eu preciso estar aberto para isso. Eu preciso ter uma lente de abertura e não uma lente de resistência. Quantas vezes nós falamos, temos uma posição muito dura, muito firme, ok, mas às vezes nós nos sentimos mal porque nós ferimos o outro na nossa posição. E nós sentimos que ferimos. Puxa vida, podia ter sido mais leve, peguei pesado. E aí que eu preciso, quando a gente percebe isso, que retornou, porque o que eu fiz retornou até mim. E aí eu vejo assim, bateu, doeu, pega que é meu. É meu. Então é o seguinte, pisei no pé da abelha eu sinto muito. Eu não tinha essa intenção. Mas eu preciso então fazer as leituras corretas no meu dia a dia. Não posso deixar essa coisa, que se dane. Ok? Você vai encontrar a resposta disso. Porque você precisa dessa situação. Porque lições lhe serão apresentadas até que você aprenda. Enquanto você não aprender, você não evolui. Então, se houve um erro, se houve alguma coisa e eu não fiz a leitura correta, aquilo irá ser apresentado novamente para eu fazer a correção. E se eu não faço da maneira correta, vai me ser apresentado em outra maneira, em outra posição, em outra oportunidade. Então, o que eu quero lembrar, que é importante, quando nós esquecermos de tudo isso, que não há erros, há sempre lições. E as lições precisam ser aprendidas. Não entendidas. Eu entendi, ok, então coloca em prática. Entender é uma coisa, compreender é outra. Compreender é quando eu consigo fazer mudar a chave. Deixa eu ir para o seu lugar e ver se realmente é assim. Você entende? Entendo. Você entendeu? Entendi. Tá ok. Aí quando você observa, a pessoa não conseguiu realizar, mas ela falou que entendia tantas vezes e a capacidade da compreensão às vezes ficou distante. Ainda não deu. Então nós precisamos desse lado nas nossas relações sociais.
tratar as pessoas com bondade, com benevolência. Você pode fazer. E se ela não consegue fazer, e eu fiquei com raiva porque ela não fez, eu preciso fazer a seguinte leitura comigo. Qual é o nível da minha expectativa com relação àquela demanda? Era de 100 e a pessoa te entregou 70. E eu fiquei bravo, eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio. Puxa vida. O que eu pensava era que você ia fazer isso dessa maneira. E por que você não pediu ajuda? Então nós precisamos recomeçar. Nós precisamos fazer uma nova leitura. A expectativa de 100 é minha, a dele é 70. E aí às vezes eu destruo um sonho. Puxa vida, eu dei o meu melhor. Era tudo que eu podia te entregar. Você imaginou que eu conseguiria fazer 100%. Então eu preciso ser benevolente com isso, porque muitas das vezes eu também não consigo entregar isso e alguém vai me cobrar. Olha, era para você ter feito isso e você não fez. E aí eu vou precisar desse aprendizado. Eu quero essa benevolência do outro, mas eu também preciso praticar a benevolência. Eu preciso praticar essa bondade. Isso faz parte do nosso. E o próprio subalterno também precisa saber a posição dele. Olha, eu consigo ir até aqui, mas eu não consigo. E às vezes nós trocamos quantidade e esquecemos dos valores. E olha que nós temos tantas ferramentas, tantas técnicas para desenvolver, e às vezes nós pulamos isso. Nas casas espíritas. Irmãos que podem fazer tanto. Às vezes deu errado o carro, a manobra, tomar conta, mas eu sou o diretor, eu nunca fiquei na chuva, fazendo manobra, ajudando, saia, venha. Aí alguém bateu, alguém arranhou, ou alguém roubou, a culpa foi do nosso irmãozinho, mas eu nunca pude ficar no lugar dele. Naquele dia ele não veio. E ficou sem tomar conta. E eu me vejo no direito de, às vezes, chamar a atenção. Precisamos ter muito cuidado com isso. Enfim, para a gente encerrar, o homem de bem respeita os seus semelhantes. Todos os direitos que eles são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem também respeitados. Esse é a nossa proposta. E a pergunta que a gente pode estar sempre fazendo: como eu estou lidando com o meu espelho? O que o meu espelho está me dizendo? E quem é o meu espelho? Com certeza, nós temos espelhos o tempo inteiro na nossa sociedade. Os nossos queridos irmãos com dificuldades. O tempo inteiro, a minha relação diária, esposa, companheiro, mulher, tudo ali. Tudo. Sócios, empregados. Nós só precisamos saber bem claramente a minha tarefa e a tarefa do outro, e eu estar sempre, às vezes, na minha condição de estar lembrando: olha, você precisa saber que isso é seu. Você está dentro de uma estrutura, precisa funcionar. Nós não estamos aqui fazendo pregação de desestruturar tudo, não, muito pelo contrário, respeitar. Regras são importantes. Aliás, o que é mais importante e que tem muito peso no nosso dia a dia é o quê? As regras. Eis aqui. Esta regra nós precisamos seguir. A regra está aqui na nossa consciência. Se eu saio fora dela, se eu saio desses princípios, das leis imutáveis, eu estou fugindo. Onde foi colocada todas as leis? Onde a resposta é clara? Na nossa consciência. Eis aí o nosso tribunal. Então, se nós fugirmos,
Então sabemos e carregamos, isso aqui é somente para nos lembrar, que nós temos a centelha do bem dentro de nós. Eu convido e estou na proposta de lembrar isso o tempo inteiro, de exercitar isso. Nós temos um campo fértil maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham a oportunidade de usar essa centelha divina para clarear a jornada, onde quer que você esteja. Lembre-se que você tem esse compromisso consigo. Deus, Cristo, vai estar te esperando. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. E tem uma música da Elizabeth Lacerda, é uma mensagem de Emmanuel. Elizabeth Lacerda musicou esse poema, né, de Emmanuel. E ela é tão linda porque ela fecha com tudo que Miguel veio nos trazendo de reflexão. O nome dela é Aceita. E nós sabemos que a maioria dos nossos sofrimentos é nós não aceitarmos a realidade como ela é, as pessoas como elas são, as coisas como nos acontecem, então a gente se revolta. Então essa música ela fala bem assim, ó. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho, agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. Então fica aí, né, gente, a dica para que nós possamos viver como verdadeiros homens de bem. Como o Miguel nos falou, né? Tudo que ele mostrou ali, o homem de bem, ele não vive por circunstâncias, ele vive por princípios. Então ele tem como princípios as leis de Deus que estão na sua consciência. Então, para qualquer lado que o vento sopre, para qualquer lado que a situação se depare em frente a ele, ele vai sempre optar pelo caminho reto, pelo caminho do bem, pelo que é certo. Como a gente sempre fala, né? O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, o homem de bem, ele não vai agir como todo mundo, como uma manada, né, Miguel? Ele vai agir de acordo com a sua consciência, com o que Deus espera dele. Então, para que nós possamos encerrar, passar para a segunda parte dos nossos abençoados trabalhos, Edicele, você apaga a luz ali, por favor. Nós vamos, então, cantar para o nosso querido amigo Rabi da Galileia, não é? Nós nos imaginamos neste momento como se estivéssemos lá na Galileia, ouvindo o Rabi falando, né, trazendo a sua boa nova,
E vamos pedir a Ele que neste momento possa realmente nos envolver. Você podia só encostar essa porta, Gisele, fazendo um favor, para evitar a curiosidade, né? Então, que Ele possa nos envolver com seu amor, com a sua misericórdia, renovando as nossas esperanças, nos fortalecendo para que possamos enfrentar de cabeça erguida todas as situações que se apresentarem em nossas vidas. Deus jamais nos colocaria diante de um desafio que nós não pudéssemos dar conta de vencer. Então, o que nós precisamos é buscar sempre em Deus a força, confiar nele, buscarmos este alimento espiritual, como todos nós estamos hoje aqui fazendo. Todos nós que saímos do conforto do nosso lar, das nossas atividades mundanas, né? São das coisas materiais, mas optamos por estar aqui nesta casa de oração tão pequenina. Nós estamos dando a Deus o testemunho de que queremos seguir os passos do Mestre Jesus. E que este alimento espiritual derramado sobre nós possa nos fortalecer para que possamos ter uma noite de sono refazedora, que nosso espírito, ao se libertar do nosso corpo no desdobramento do sono, possa ir aprender ainda mais nas esferas com os nossos irmãos iluminados, não é? E nos trazer pela manhã, que possamos despertar no corpo, revigorados, fortalecidos e com a nossa fé cada vez mais vibrante. Então vamos cantar o nosso querido Rabi da Galileia. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Sei que da vida és a fonte,
eterna e fecunda, que a tantos seduz. Oh, bondade infinita, me acolhe em teu seio, amado Jesus. Comigo. Hei de beber na fonte deste amor, e a luz se fará brilhar com todo esplendor. Cadê a segunda voz? Hei de beber na fonte desse amor, e a luz se fará brilhar com todo esplendor. Sei que do mundo és a luz, a chama divina que a todos conduz. Oh, verdade suprema, me acolhe em teu seio, amado Jesus. Hei de beber na fonte desse amor, e a luz se fará brilhar com todo esplendor. Hei de beber na fonte desse amor, e a luz se fará brilhar com todo esplendor. Com todo esplendor. Assim, queridos irmãos, nós vamos então caminhando para o final das nossas atividades, né? Pedindo a Deus, que é todo misericordioso, que possa realmente nos permitir fechar com chave de ouro este dia. Que possamos, ao deitar a nossa cabeça no travesseiro, lembrarmos de agradecer a Deus pelo dom da vida, por mais um dia que Ele nos concedeu, por tantas luzes que Ele nos deu para que pudéssemos tomar decisões, para que pudéssemos agir, para que pudéssemos atuar, para que pudéssemos fazer o bem aos nossos semelhantes. E sempre nos perguntando, como nos ensina Santo Agostinho, se nós não perdemos a oportunidade neste dia de termos sido um pouco melhores com os nossos irmãos, se nós desperdiçamos alguma oportunidade de auxiliarmos, se nós fomos negligentes com o nosso propósito de nos tornarmos verdadeiros homens de bem, se buscamos vigiar as nossas imperfeições, as nossas mazelas morais, calando a nossa maledicência, a nossa reclamação, tantos sentimentos que muitas vezes alimentamos em nosso coração e que só nos trazem dor, nos enfraquecem e nos afastam do verdadeiro propósito na nossa vida. Então, a cada noite que nós possamos pedir ao Pai que sempre nos oriente, que sempre nos mostre o caminho e nos auxilie, enviando força através dos benfeitores espirituais para que possamos seguir. Bom? Então, nós vamos cantar mais uma música porque está tendo passe, é bom que a gente permaneça nessa vibração para que possamos ser atendidos da forma devida, né? Você vai tomar o passe, Tânia, também? Vai não? Então, nós vamos cantar uma música do nosso primeiro CD. Já vai? Pode cantar essa? Que ela é justamente uma música que fala dessa questão da gratidão. E ela é uma música de João Cabete, um dos maiores compositores espíritas do século passado, né? Do século XX. E Cabete, ele fala justamente a questão da dor. E ele fala, quando a sombra da tristeza cobrir seus olhos de ventura, né? Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, e vai falando assim, umas situações que são extremamente dolorosas de nós vivenciarmos. Então ele nos aconselha, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor,
né? Então começa a mostrar que olhos ali estão em trevas, mãos estão mendigando pão, e nós temos tanta possibilidade de sorrir, de agradecer a Deus, de levar o conforto a estes irmãos. Então ela fala bem assim: quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, o que a gente faz? Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Assim, meu irmão, nós devemos seguir, devemos caminhar.